medo eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua luz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto as minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo, és o meu prazer, razão no meu viver. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre Graça e paz a todos, amém? Vamos nos assentar, acalmar o nosso coração. Abra sua Bíblia no Salmo 77. Salmo 77. Salmo 77. Verso 1 ao 4. Ao verso 5, de 1 ao 5. Salmo 77, de 1 ao 5 diz assim: Vamos prestar atenção na palavra do Senhor, amém? Eleva a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos, durante a noite não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou, que não posso nem falar. Verso 5 diz assim: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. Verso 13: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Verso 14: tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre todos os povos tens feito notório o teu
poder. Amém? Irmãos, finalzinho do verso 14 diz assim: tens feito notório o teu poder. Presta atenção. Tens feito notório o teu poder. Isso mostra para nós, biblicamente, pela palavra do Senhor, que Deus continua no controle de todas as coisas. Da minha e da sua vida. Dos pormenores da minha e da sua vida. Deus continua no controle. Deus está no controle. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas. Entre todos os povos, ou entre os povos, tens feito notório o teu poder. Em outras palavras, Deus continua poderoso. Deus é poderoso. Vamos ter um momento de oração? Feche seus olhos. Feche seus olhos mesmo, abaixe sua cabeça. Você acordou pela manhã agora. Não é fácil se concentrar em Deus nesse momento. Há muitos pensamentos lutando para ocupar o centro do teu coração. Trabalho, faculdade, relacionamentos, família, problemas, muitas coisas gerando ansiedade no teu coração. Vamos nos aquietar. Verifica você se realmente o teu coração, os teus pensamentos estão no Senhor Jesus. Esse momento é um momento exclusivo para estar com Ele e pensar nele. Não tente carregar outras coisas junto. Coloque elas no devido lugar. Coloque essas coisas no devido lugar. E se concentre no Senhor Jesus. Naquele que tem feito todas as coisas notórias com o seu poder. Você veio hoje aqui para se concentrar no Senhor. O foco deste culto é o Senhor. Não somos nós homens. Não é o local, não é o púlpito. Qualquer projeto humano, mas sim o nosso Deus. O teu Deus, o nosso Deus, o meu Deus. Ele é o foco de todas as coisas. Não é a nossa reputação, nem a sua reputação. Não a minha reputação. Mas o que Deus é. E porque Deus é. Ele quer transformar você e eu, nós, do jeito que Ele é. Com o caráter dele. Uma forma de nós vermos notória o seu poder é Deus conseguindo em nós a transformação que Ele deseja. Obrigado, Senhor, por esta manhã abençoada. Uma manhã com um céu maravilhoso. Uma manhã onde o Senhor nos deu vida. E o teu salmista mesmo disse que melhor do que a vida é a tua graça. Se não fosse a tua graça, nem vida nós teríamos. Nós estamos aqui pela tua graça e misericórdia. Recebe a adoração do Senhor, o teu louvor, o reconhecimento. Nós declaramos a dependência do Senhor para tudo que acontecer neste culto e no restante deste dia, nas nossas vidas. Com as coisas pequenas, médias e grandes coisas, nós declaramos para Ti, Deus, que nós dependemos do Senhor. Seja o Senhor glorificado, lembrado, amado, precisado, invocado nessa manhã. Seja o Senhor que limpe as nossas mentes, o nosso coração. Por isso nós estamos aqui também, Deus, não só para reconhecer o Teu senhorio, mas reconhecermos que somos pecadores. Que temos pecado contra Ti, contra os nossos irmãos. E que nós não queremos, Pai, nos privar de reconhecer e de repetir aquilo que o Senhor sabe sobre nós. De dizer para Ti o que realmente o Senhor conhece sobre nós.
Nós estamos aqui para confessar os nossos pecados, para concordar contigo, Deus, nesta manhã, como nós temos tropeçado e feito outras pessoas tropeçarem. Nós não queremos ser pedra de tropeço, Deus. Corrige isso, Pai, em nós. Corrige isso na vida de cada um dos meus irmãos. E de forma coletiva, Pai, a tua igreja, a tua amada igreja, ainda que pecadora, amada, escolhida igreja, salva pela tua graça e misericórdia. Seja o Senhor o responsável por resgatá-la, restaurá-la, reanimá-la. E nos dá uma nova motivação nesta manhã. Levantar o nosso pescoço, Pai, como expectativa de enxergar coisas boas que virão. Coisas boas que virão. Pela fé, por essa fé que o Senhor implantou dentro do nosso coração, na direção certa, na direção da pessoa de Jesus Cristo, nós cremos hoje que nós veremos, Pai, tempos, momentos transformados. Para todas as famílias que estão nesta igreja. Porque nós, Pai, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. E nós só somos irmãos por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E cada um de nós temos a responsabilidade de perseverar para manter a paz desta igreja, Deus. Cuida do nosso coração. Cuida da vida de cada um aqui, Pai, que não haja bloqueio. Que não haja resistência contra o Teu Espírito Santo. Não somos nós, Deus. Não a nós, mas o Senhor. O Senhor é responsável por isso. Só o Senhor pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso. Por isso, Pai, quebranta os nossos corações. Seja o Senhor responsável por nos reanimar, nos restaurar e nos perdoar, Deus. Nós cremos que em Jesus Cristo nós temos os nossos pecados perdoados. E pecado confessado, pecado perdoado. Tudo isso, Pai, tudo isso para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor. Terceira, né? Vem e toma o teu lugar. Vens minha vida acomodar. Um trono de louvor entrega a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim.
Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida acomodar. Um trono de louvor entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Me regale com tua unção, para que eu possa exalar e o ser descer. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, com majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo, meio e fim.
o começo, meio e fim. Se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande quão grande é o meu Deus. Ainda em pé, irmãos, nós vamos agora entoar esse cântico. À medida que nós formos cantando, os irmãos estarão passando para recolher os dízimos e ofertas. Façam isso pela fé, né? Como obediência ao Senhor. Mais do que a tua oferta, o teu dízimo, Deus te quer. Deus te quer. Deus quer o teu coração, amém? À medida que nós estamos cantando, você pode dizimar pela fé, com graça, com misericórdia, do jeito que você quiser, amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, em pastos verdejantes Ele me fará repousar junto às águas de descanso, me pastoreará, confortará minha alma, me guiará pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, em pastos verdejantes Ele me fará repousar junto às
justiça, por amor do seu nome. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Amém. Toda a honra, Pai, e toda a glória seja dada a Ti pelas ofertas e pelos dízimos. Recebe, Pai, que a Tua igreja possa administrar segundo a Tua vontade. Que seja pessoas alcançadas por esse benefício que nós estamos investindo com a Tua graça e misericórdia no Teu reino. Seja o Senhor glorificado em todos os cantos desta terra por pessoas que serão beneficiadas por isso, Pai. E que a Tua igreja possa crescer para a honra e glória do Teu nome, Pai. Toda a honra e toda a glória por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Eu peço que apenas os visitantes fiquem em pé. Os nossos visitantes. Aqueles que nos visitam pela primeira vez. Ninguém? Então, quero chamar as crianças aqui à frente. Oi, tem visita aí? Tem? Tem visita aí? Oxe. É que não ficou em pé, mas tudo bem. Então lá, ó. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Volte sempre. Irmãos, Provérbios 1:8 diz assim, Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. A primeira função e responsabilidade de um pai e de uma mãe é ensinar e instruir o seu filho. E isso acontece dentro do cenário, ainda que seja limitado, dentro da própria casa. Quem ensina e instrui os filhos é o pai e a mãe. Se o pai ensina o filho, instrui o filho, eles facilitam o trabalho para nós aqui na igreja. Eles aprendem algo mais aqui para ajudar vocês lá em casa também. Entende isso? Cada um com a sua função, mas principalmente os filhos precisam saber que quem ensina é o pai, que marca o filho. Ensinar significa marcar dentro, sinal de sina, marcar dentro, e quem instrui é a mãe. Instruir significa dar direção. A mãe fala assim para o filho, filho, você acabou de ser ensinado pelo teu pai, vai lá então faz o que ele está pedindo. Então o pai ensina, quem instrui, quem dá direção é a mãe. Então a função de educar são dos dois. Aí hoje eu estava falando essa semana lá no Água Viva, aí um aluno perguntou assim, professor, e quando um só faz? Dá graças a Deus. Porque ainda tem um que pode ensinar através da palavra, ou educar e instruir. Porque se um não faz, o outro faz, dá graças a Deus. Porque a função são dos dois, amém? O pai ensina, marca o filho, o interior dele, porque tudo que você faz vai marcá-lo. Mas quem dá direção é a mãe. Correto? Correto? É isso. Isso vai gerar temor. Tem um resultado. Isso será como diadema na cabeça de graça sobre essas crianças aqui. Realeza. Eles serão honrados. E será colares, como colares no pescoço. Quer dizer, eles serão presenteados. Geralmente a gente ganha colar de presente, não ganha coroa de presente. Coroa é para aqueles que são honrados. Colar é para aqueles que são prestigiados. Honrados e recompensados pela educação que vocês pais dão para os seus filhos. Amém? O pai ensina, a mãe instrui. Vamos orar?
Toda a honra, Pai, e toda a glória seja dada a Ti por essa geração presente no nosso meio. Geração essa, Pai, que carece da proteção do Senhor, do livramento do Senhor, do carinho, da misericórdia, da graça do Senhor. Também, Pai, da nossa parte, carece do ensino e da instrução da Tua palavra na vida deles. Pai, porque com certeza eles serão honrados e recompensados pelo Senhor. Tudo isso para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém, Pai. As crianças podem sair. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Há exatamente 2 domingos atrás, eu preguei aqui sobre graça e verdade. Quem esteve 2 domingos atrás quando eu preguei sobre graça e verdade? Primeiro, depois, primeiro a graça, depois a verdade. Eu disse no finalzinho da pregação que existem outros exemplos dentro do livro de João que manifestam ações, no primeiro momento, de graça e depois de verdade. Porque a Bíblia fala que se a lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Primeiro a graça, depois a verdade. No livro de João, lá no verso 14, no primeiro capítulo, verso 14. Amém? Verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne, o verbo aqui é o logos, que é a palavra, o conteúdo, o conhecimento de Deus. Logos é a palavra que sempre é colocada como sufixo em muitas palavras que nós conhecemos aí. Psicologia, odontologia, tudo que é logia. É logos, é estudo, é conhecimento, é conteúdo, é o que forma, é o que faz sentido. Então o verbo aqui, o logos, é o que dá sentido. O verbo, o que faz sentido, se tornou carne. Quem se tornou carne? Jesus Cristo, a palavra. Porque Jesus estava com Deus formando o mundo. E a palavra, dabar, foi lançada, haja luz e houve luz. Por essa palavra as coisas foram criadas e formadas. Então tudo começou a ter sentido. Jesus é o nosso sentido. Em outras palavras, Jesus é o sentido da minha e da sua vida. Amém? Jesus é o sentido da minha e da sua vida. Jesus é o sentido da minha e da sua vida. Se não for o sentido da tua vida, não sei o que você está fazendo nessa igreja. Jesus é o sentido da tua vida. Jesus é a tua vida. O antes e depois está em Jesus Cristo. O que você era antes da conversão, o que você é depois da conversão. O verbo se fez carne, diz o texto, habitou entre nós. Em outras palavras, a palavra que significa, ele montou a sua tenda entre nós. Olha aqui, tenda não é casa. Presta atenção. Uma tenda pode ser montada, mas também pode ser o quê? Desmontada e montada em outro. Casa é assim? Eu tenho minha casa. Não, hoje eu não quero ficar no Paraty, não. Eu vou lá pro... Como que é do outro lado? Aonde? Uma disputa aqui. Quem dá mais aí? Quem dá mais? Oxe. No Aquários? Oxe. Santa Antonieta, que mais? Maria Isabel, que mais? Esmeralda, Esmeralda. Será que Jesus ia morar na Esmeralda? Olha lá, não. Irmãos, calma, não vamos brigar por causa disso não, vamos lá.
habitou, em outras palavras, está dizendo assim, ele veio por um momento, ficou entre nós, depois, como diz aí a molecada, vazou. Ele vazou para ele cumpriu um propósito, voltou, porque depois que ele voltar, aí ele não vai levar a gente para uma tenda temporária não, mas para uma casa fixa, no céu, na eternidade, amém? Olha que legal, Jesus foi, ele deve ter conversado com Deus, Deus vai ser rápido lá embaixo? Deus falou, não sei, mas você tem que cumprir alguma coisa lá embaixo. Aí então, eu construo uma casa? Não, você leva uma tenda, que é melhor. Faz uma tenda que é melhor, porque é temporário. Uma tenda. Ele veio e montou a sua tenda. É literalmente isso, tanto no hebraico como no grego. O verbo se fez carne, habitou entre nós, fez uma tenda entre nós. E essa tenda estava cheia do quê? Cheio de graça e de verdade. Se a tenda era cheia de graça e de verdade, imagina a casa de Deus. A tenda geralmente tem os furinhos, né? Ainda que seja tenda, ela tem espaço para o vento entrar ou para sair alguma coisa. Na casa já é mais difícil, a não ser que saia para a janela pela porta. Mas tampa muito mais, protege muito mais do que, a casa protege muito mais do que uma tenda. Mas essa tenda é para dizer assim, olha, não é para conter muito mesmo, é para vazar. Algo que está cheio tem que derramar. E eu sou essa tenda que vou construindo aqui, levantando aqui, desfaço, vou ali e vou montando para mostrar que um dia eu passei por aqui e derramei graça e verdade sobre eles. Graça e verdade sobre nós. Graça e verdade sobre aqueles que você, onde for, vão receber. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Essa palavra glória eu trabalhei na quinta-feira, uma quinta-feira passada. Significa doxa, que é vontade, opinião. Parecer de Deus. Ele montou a sua tenda para dar o parecer de Deus aqui na terra. Para não dar parecer só em um local, ele foi andando, montando, desmontando para dizer que a vontade de Deus era essa, que a opinião de Deus era essa e o parecer de Deus era esse. Entenda que mais do que algo grandioso, porque quando a gente pensa em glória, a gente pensa em algo... A gente esquece que glória tem a ver com a vontade de Deus. Glória é parecer e opinião de Deus. Quando fala assim, que eu vivo para a glória de Deus, assim, eu vivo segundo a opinião de Deus, segundo o parecer de Deus, segundo a vontade de Deus. Nós somos criados para a sua glória. Mas uma outra coisa é saber que eu tenho que viver segundo a glória de Deus. Nem todos estão vivendo a glória de Deus. Em outras palavras, como o parecer de Deus, como a opinião de Deus e como a vontade de Deus. Vimos a sua glória. Vimos a vontade de Deus na sua vida. Vimos a sua glória como unigênito do Pai. Verso 15 diz, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido a sua plenitude de graça e sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Pronto, o conteúdo na introdução está claro. Agora é importante saber aonde nós encontramos essa graça no primeiro momento e essa verdade no segundo momento. Nós usamos o texto, 2 semanas atrás, em João 8, quando fala da mulher adúltera, não é isso? Não é isso? Onde estão os teus acusadores? Não sei, Senhor, nem eu te condeno. Graça. A graça, diferente da lei, que condena e não perdoa, a graça não condena. Graça. Nem eu te condeno. Vai de graça. Mas espera aí, tem uma verdade para você saber. Não peques mais. Verdade. Porque a próxima vez que você pecar, pode ser que eu não esteja aqui para te livrar e você vai morrer, porque a lei vai te matar. Porque o salário do pecado mas o dom gratuito de Deus que é dom gratuito, graça. Uma coisa que eu não falei na quinta-feira passada é que graça, e ficou sem graça depois, né? Minha irmã falou, ficou sem graça, pastor. O senhor não falou o significado da palavra?
muitos conhecem. Graça significa caris, que forma a palavra carismático. É uma alegria. Às vezes você tem que pagar um palhaço para animar a sua festa, né? Mas é como se tivesse um palhaço na sua festa, fazendo de graça para todo mundo. Não precisa me pagar, é de graça. É de graça. Um texto que justifica, no primeiro momento, essa graça e essa verdade, muito próximo desse texto onde nós lemos, e eu não citei isso na quinta-feira passada, está no verso 29 a 31. Vamos lá. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Verso 29 diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse. Essa palavra, disse, é interessante. Todos sabem que o nascimento de Jesus, as profecias que foram escritas no Antigo Testamento diziam sobre o Messias, não é? Falavam do Messias. E que na plenitude dos tempos, esse Messias ia nascer, ia sofrer, morrer, ser crucificado, ressuscitado e glorificado. Nesse tempo, o que acontece? Jesus vem ao mundo através da Virgem Maria, nasce, e precisava acontecer como humano, o Verbo se fez carne, e a profecia dizia que o Messias iria sair da tribo de Judá, do meio dos judeus, e que num determinado momento ele ia se manifestar, como disse aqui no verso 31. Olha que interessante. Nesse momento, quando João vê ele e disse, essa palavra é interessante, disse, ele vê o cumprimento dessa profecia. O cordeiro é de quem? Era de Deus ou dos homens? No Antigo Testamento, o cordeiro era dos homens ou de Deus? Dos homens. Primeiro era dos homens. E os homens pegavam o seu cordeiro e entregavam para Deus. O cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula, imaculado. Tinha que ser de 1 ano. Por isso o cordeiro. Tinha que ser alguém perfeito. Mas é claro que em Hebreus vai dizer assim que esses sacrifícios que aconteceram no Antigo Testamento eram sombras daquilo que viria a ser real, que se cumpriria em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Então o cordeiro que foi morto lá atrás, muitos cordeiros que foram mortos, naquele momento cumpria uma função de remir o pecado. Remissão dos pecados. Mas não era perfeito. Ainda que fosse perfeito aos olhos humanos. Não era perfeito. E não era suficiente. Então Deus, no seu plano eterno e salvífico, e isso confirma Apocalipse, que diz assim, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação, presta atenção, o Cordeiro de Deus já havia sido morto antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano eterno de salvar, porque sabia que o homem ia pecar. Deus já tinha, sim, o plano nas suas mãos, porque sabia que o homem que ele criou ia desobedecer. Não pegou Deus de surpresa. Havia um plano eterno, o plano eterno é Jesus Cristo. Mas esse cordeiro precisava acontecer, e não podia ser um cordeiro de homens, tinha que ser o cordeiro de... Quem era esse cordeiro de Deus? Jesus. Então ele veio para cumprir o quê? Um propósito. Presta atenção onde eu quero chegar. Essa palavra disse, eu tenho que marcar aqui porque significa literalmente lego. Lembra aquela palavra lego? Lembra do lego que eu falei? Lembra do lego? Uma peça a ser encaixada.
Quando ele disse, está falando assim, colocando um argumento para descansar. Presta atenção. O Cordeiro de Deus, ele veio para ser uma defesa para nós e trazer descanso para a gente. O Cordeiro de Deus veio porque ele veio de Deus e veio de graça. De graça ele veio. Está aqui. O Cordeiro de Deus veio de graça. E veio para cumprir antes um propósito. Colocando um argumento para descansar. Quer dizer, o Cordeiro veio como opinião de Deus, como o verbo, o conteúdo de Deus, como um argumento para trazer descanso para aqueles que pecaram. Por isso que o Cordeiro de Deus, que veio de graça e manifesta graça, veio para cumprir o quê? Tirar pecado do mundo. Verdade. Não foi isso que Jesus fez? Não foi isso que Jesus fez? Eis o Cordeiro que veio de graça, que tira o pecado do mundo. Verdade. Esse argumento que nos traz descanso é que Deus enviou o seu Cordeiro, Jesus, de graça, que tira o pecado do mundo, que é verdade. E essa palavra tira significa airo, que é levantar, pegar, elevar, como elevador. Olha que interessante. Para que eu e você tivéssemos descanso em relação ao pecado, Deus elevou, levantou, tirou o pecado da minha e da sua vida. Como um elevador. Ele pegou, tirou tudo para que você vivesse essa verdade. Sempre Deus, sempre Jesus, como graça e verdade. Graça, ele veio de graça, como o Cordeiro de Deus. Ninguém pagou por esse Cordeiro. Veio de graça. Porque antigamente, quem morava muito longe de Israel, ou muito longe de Jerusalém, os povos judeus que moravam longe, na dificuldade de manter as suas ovelhas, os seus cordeiros no meio do caminho, porque a viagem era longa e a viagem era perigosa no meio dos vales, o perigo de serem roubados, o que acontecia? O templo oferecia os cordeiros, os animais para sacrifício. Quem é que vendia esses cordeiros lá dentro do templo? Por isso que Jesus entra no templo, faz aquela arruaça, arrebenta com todo mundo. Quem que eram os donos dos cordeiros e das ovelhas? Os próprios religiosos. Eles tinham rebanhos e rebanhos e rebanhos. E eles forçaram uma situação dessa para as pessoas que viessem de longe, pudessem ir lá e cobravam horrores de dinheiro. Por isso que havia corrupção naquele templo. E as pessoas tinham que pagar para o animal. Pagar para o animal. Se era um sacrifício a Deus, então me dá. Não, você tem que pagar. Mas tem que ter um sacrifício. Não, o sacrifício vai ser do cordeiro. Não, o sacrifício é que você tem que pagar. Para depois ter o sacrifício e perdão dos teus pecados. Olha a diferença. Quem eram os que criavam? Os religiosos. Por isso Jesus chega lá e arrebenta com todo mundo. Cambada de ladrões. Cambada de não sei do quê. Faz sentido para os irmãos agora? Então o Cordeiro de Deus não foi analisado por nenhum homem. Ninguém tinha ele sob controle. Ele veio de Deus e veio de graça para nós, amém? E veio para realizar uma verdade. Tira o pecado do mundo. Ele tirou, ele elevou, ele levantou o pecado. Condenou o pecado já não mais tem poder de condenar alguém. Agora a conversa é com Jesus. Esse é mais um exemplo de graça e verdade. Quero dar mais um exemplo de graça e verdade. Verso 43. Do capítulo 1, primeiro ainda. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia. E encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael. Presta atenção. Nesse nome aqui, ó. Natanael. Presta atenção nesse nome aqui, ó. Natanael. E disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Olha só, a lei está presente. Mas a graça e a verdade também está presente. E a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Verso 46, presta atenção. Perguntou-lhe Natanael. Seria a palavra certa, Natan-el.
Natanael. O nome certo é Natanael. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Verso 46, faz uma pergunta, Natanael faz uma pergunta. Sabe o que significa Natanael? O que é graça, gente? É um favor merecido. É uma coisa dada por Deus, não é? É o que significa Natanael, dado por Deus. O gracioso, que é o Natanael, se confunde e faz uma pergunta preconceituosa. Porque Nazaré era uma cidade pequena em relação às cidades vizinhas. Esse dado por Deus, que é o Natanael, ele fala assim: pode vir alguma coisa boa. Essa palavra esse pode, não é de... Por isso que a palavra pode. Posso fazer alguma coisa? Pode. Essa palavra pode significa poder. Poder de realizar alguma coisa. E essa palavra é traduzida por dinamite. Há poder naquela cidade? Há profecia naquela cidade? Há poder de Deus para que saia alguém de lá? Sim. Sim. Alguma coisa ruim ou boa? Coisa boa. Coisa boa é a graça de Deus. Que Natanael não sabia o dado por Deus. O dado por Deus não sabia que coisa boa podia sim vir de Nazaré. Presta atenção, irmãos. De coisas simples, Deus nos ensina sobre a sua graça. Nazaré não é uma cidade atrativa. Não era uma cidade que pudesse, como nós temos aqui no Brasil, todo mundo fala, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Talvez, eu não posso falar qual cidade aqui, porque se eu falar a cidade, pode ser onde você vê. Essa cidade tem que falar da minha. Então, eu vou falar da minha, Ibiporã. Ibi terra, Porã bonita. É Tupi-Guarani, se vocês não sabem. Ibi terra, Porã bonita. Ibiporã, pode haver alguma coisa boa de Ibiporã? Pode. Claro que pode. Oxe, tudo Natanael aí, ó. Tudo Natanael. A Thaís lá, ó. Olha lá, amor. Pelo amor de Deus. Pode. Pode. Por exemplo, o Kleberson, que jogou na Copa de 2002, é de Biporã. Jogava a bola comigo lá. Vocês sabem quem é o Dirceu Gutenberg? Tô brincando. Gente, claro que pode. Deus, ele não tem essa questão de cidade tal, cidade tal. Deus usa a cidade que ele quer para abençoar quem ele quer. O Egito, no Antigo Testamento, era lugar de escravidão, idolatria, de limitação. E Deus, lá no Novo Testamento, resolve e dá uma visão para José e fala assim: José, leva o teu menino, Jesus e a Maria, para o Egito. Mas o Egito não é lugar de escravidão? Não, é lá que eu quero que vocês escondam. Deus usa a cidade que ele quer, quem ele quiser, para levantar para onde ele quiser e cumprir um propósito que ele quiser. Nazaré foi a cidade de infância de Jesus Cristo. E todo mundo que era de lá era, certamente, discriminado. E Deus tira de coisas simples para nós, e a gente sabe que coisas simples, é reconhecer a graça de Deus. Sim, pode vir coisa boa sim. E coisa boa é a graça de Deus. Natanael, dado por Deus, cumpra
cumpra o caráter do teu nome. Se Deus te deu, você acha que Deus não pode tirar alguma coisa boa lá de Nazaré? Interessante que ele fala assim da graça, que é coisa boa. Depois ele fala assim, Filipe fala assim para ele, vem ver, verdade, vem conferir. Vem ver, vem conferir. E ele confere. O que acontece? Olha ali, ó. Jesus viu Natanael aproximar-se, verso 47, e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Olha lá, a graça, ainda que veja maldade em você, a graça quer perdoar a tua maldade. E Jesus veio de graça para dizer assim, em quem não há dolo, quer dizer que você cumpre, você é um verdadeiro israelita. Você cumpre os rituais, você é correto, mas falta-lhe viver pela fé e reconhecer pela fé a minha pessoa. Falta graça para você. E aí, verso 48 diz assim, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, verdade. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Quando ele falou isso, qual foi a declaração que houve da parte de Natanael? Quando Jesus falou só, eu te vi debaixo da figueira. Ninguém estava lá, mas eu te vi. E o que ele falou? Exclamou Natanael, dado por Deus, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o que foi dado por Deus. Porque unigênito e primogênito só é Jesus Cristo, o restante é tudo adotado em Jesus Cristo. Filho único e primogênito, só Jesus Cristo. Nós, em Cristo Jesus, nos tornamos filhos como Ele. De graça, Ele deu o seu Filho. Tu és o Filho de Deus. Verdade, tu veio para ser rei de Israel. Tu és o rei de Israel. Amém? Irmãos, para finalizar, João 3,16 diz assim. Graça e verdade. Porque Deus, olha só, por causa do amor de Deus, a graça e a verdade precisavam acontecer. Presta atenção. Porque Deus amou o mundo. Graça. Que deu de graça o seu Filho unigênito. Para que todo ele que nele crê não pereça, mas tem verdade. Se eu crer, eu não vou perecer e vou ter vida eterna. De graça, nós recebemos Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se eu crer nele, verdade, eu terei junto com vocês, meus irmãos, e outros que forem encontrados por aí, teremos a vida eterna. Amém? Nós teremos a vida eterna. Jesus é esse que caminha entre nós, cheio de graça e verdade. Uma vez que Ele habita agora em nós, através do Espírito Santo, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo está dentro de você também. Cheio de graça e verdade. E você é responsável. Você hoje, igreja, nós somos a igreja hoje onde nós podemos ir, onde Jesus não pôde ir de fato, como humano, pisar. Ele, através do seu Espírito, pisa através das nossas pegadas em lugares para vidas serem alcançadas, aonde primeiro você vai manifestar a graça, depois a verdade. Vai e não peques mais. Vai de graça, não te condena. Uma verdade, não peques mais. Deu para entender, irmãos? Nas nossas relações com os nossos irmãos, por isso que é um teste, por isso que você está aqui nessa igreja. Por isso que agora, nesse exato momento, muitas igrejas no Brasil todo estão se reunindo. Irmãos se esforçando, sofrendo. Irmãos fazendo o maior esforço possível para estar na igreja, cheio de lutas, perdendo pessoas, arrasados, traumatizados. Muitos estão dentro das igrejas agora, de alguma forma, querendo ter uma esperança, alguma porta aberta para que Deus vá em direção a elas. E dê uma palavra para elas poderem dizer assim, continue, para elas ouvirem, continue para permanecer. Eu sei que muitos passaram por muitas coisas aqui. Eu não sei metade de muitas histórias, mas eu sei que muita gente passou aqui coisas ruins. O interessante é que você está aqui. Você está aqui. Se o culpado fosse Deus de tudo isso, com certeza você não estaria aqui. Se tem algum culpado que podia tirar você da igreja, somos nós. Somos nós.
É mais fácil nós tirarmos as pessoas da igreja do que Deus tirar as pessoas da igreja. Mas tem muita gente tirando, saindo da igreja e colocando a culpa em Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, venham para a igreja, porque vocês amam a Jesus. Porque vocês amam a Jesus. Essa é a nossa motivação. Quando eu era mais jovem, eu sou jovem, mas eu era mais jovem. Tinha mais cabelo. Perguntaram para mim numa sala, lá no Espaço Esperança em Londrina, o que fazia com que os jovens fossem para a igreja. Aí muitos jovens responderam muitas coisas. Aí quando chegou em mim, eu falei assim, olha, o que me motiva é vir para a igreja, porque eu estava vivendo um momento maravilhoso com Deus. Não que eu não esteja vivendo, mas aquele momento era especial porque fazia parte da minha conversão. Eu dizia para ele assim, olha, ainda que não tenha isso aqui para os jovens, o que me segura até agora aqui na igreja é o fato da experiência que Jesus me deu. É por causa de Jesus que eu estou aqui. Eu me lembro de ter falado isso com tanta firmeza, tanta verdade, que bastou essa confissão para eu saber que até hoje, quem tem segurado quem aqui, não sou eu que tenho segurado Jesus. É Jesus que tem me segurado. Eu tenho conhecido pessoas aí fora, muitas pessoas fora da igreja. E as pessoas sabem que eu sou pastor. Mesmo com boné, bermuda, as pessoas assustam às vezes, né? E as pessoas perguntam para mim, onde é a sua igreja? Eu falo, a minha igreja é tal. E as pessoas começam a perguntar, mas por que tal igreja? A gente sai de uma igreja e fica perguntando, pastor, eu estou numa crise, eu quero sair da minha igreja. E as pessoas começam a entrar em crise, quero sair da minha igreja. E eu, por várias vezes, eu tive que falar assim, você vai orar. E as pessoas não queriam ouvir tudo, menos o que eu falei. Você vai orar, junto com o teu esposo. E se Deus falar com você, para sair, você sai. Se Deus não falar, você não sai. Eu só falei isso para elas. Algumas delas viraram o rosto para mim. Elas querem ouvir tudo, menos isso. E eu falei assim, não saiam da presença de Deus até Deus disser para vocês que vier para vocês saírem. Porque igreja não é shopping center, que você pode entrar e sair a hora que você quiser. Correto? Não é posto de saúde. Não é terminal rodoviário. Aqui se tem compromisso com Deus, amém? É isso que a gente precisa saber. Não sai da tua igreja. Não sai da tua igreja. Vamos lutar junto, amém? Todos nós vamos lutar junto, amém? Amém? Todos nós vamos lutar juntos. Todos. Todos nós vamos lutar juntos. Você vai embora para tua casa hoje. Você não vai esquecer de fazer oração para comer, viu? Vai orar e vai dizer assim, a nossa família vai lutar junto. E nós vamos lutar juntos. A vitória já é nossa. A guerra já acabou. E a gente às vezes fica como um escritor disse, um teólogo disse. As pessoas estão vivendo como duas pessoas que foram esquecidas no meio do mato, numa guerra, por exemplo, lá no Vietnã, que até hoje tem um americano e tem um vietnamita. Eles se perderam, a guerra já acabou há muitos anos, mas eles estão achando que estão dando guerra e estão se batendo um no outro dentro da floresta. O mundo precisa saber que a guerra já acabou. Isso não é romantismo, não. Entre nós, a guerra já acabou. A guerra continua para os de fora, mas a guerra para nós já acabou. Está consumado. Se depender de nós, temos paz com todos. Amém, irmãos? Essa é uma palavra de Deus, não é minha não, de Deus para nós, amém? Receba no teu coração pela fé, com humildade, porque é de Deus, não é minha. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que sobre nós derrama graça e verdade. O Senhor nos aceitou. O Senhor nos encontrou de graça. Não precisamos pagar a consulta para te encontrar. O Senhor nos encontrou. E o Senhor nos deu a chance de graça de te conhecer. Conhecendo o Senhor, fomos conquistados por esta graça. Para ficarmos mais um pouco
ou sempre, para ouvir as verdades da Tua palavra. Nós estamos aqui para continuar, Pai, continuar ouvindo as verdades da Tua palavra. Para continuar se esforçando como crentes que somos, irmãos que somos em Cristo Jesus, unidos por Ele, somente por Ele, para continuar essa luta contra os principados e potestades desse mundo. Nos erguemos como igreja em oração, no poder do Senhor Jesus Cristo. Como diz a Tua palavra, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras de Satanás, desfazendo qualquer principado, qualquer potestade que tenta, Pai, desunir a Tua igreja, bagunçar com a Tua igreja. Nós não queremos isso no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. E nós, como igreja, nós concordamos e ligamos o que aqui na terra, o que está ligado no céu. E se nós fizermos isso, o Senhor ligará o que está no céu à terra. Por isso nós estamos aqui, Pai, ligando, queremos a ligação contigo, para que o Senhor nos proteja e nos livra, Pai, das mentiras e dos enganos, Deus. Tudo isso para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, rapidamente, não saiam, 2 avisos. A nossa irmã GCI, já há algum tempo, tem comunicado alguns irmãos, ou a própria igreja, sobre a sobrinha dela, Elaine, que estava bem câncer, né, bem mal e assim, grave mesmo a situação. Então, aconteceu que ela faleceu ontem, e a GC não está conosco, possivelmente já está em São Paulo. Estejamos orando pela vida da GCI e dos familiares que estão lá, que Deus possa usar a irmã GCI lá, para ser um instrumento de consolo, de conforto para aquela família. Amém? Amém? Que eles vejam Deus nessa... a Elaine foi membro. O presidente João está dizendo que a Elaine já foi membro dessa igreja. Eu não conheci, mas alguns irmãos pode ser que sim. Outra coisa, irmãos. Tem uma carta aqui, ó. Pastor, gostaria que pedisse oração e falasse para a igreja que a dona Azenete, é isso? Está internada na Santa Casa. Ela caiu e fraturou o fêmur e passará por uma cirurgia novamente. Todos conhecem a irmã Zanetti aqui? Vamos lá. Ela está na ala D, isso? Quarto 324. Ala D 324. E estejamos orando por ela também. Nós vamos orar agora e assim finalizando o nosso culto. Só para saber, irmãos, o nosso pastor Fabiano está viajando. Eu acho que volta ainda hoje, se eu não me engano. O nosso pastor Jean está em Maringá, num acampamento. Volta para hoje à noite pregar, está conosco aqui. Que mais? Tem mais algum aviso, irmãos? Só isso, né? Correto? Então, possivelmente eles estarão hoje à noite no culto, tá? Quem puder estar, sejam bem-vindos. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela paz que nós encontramos no nosso meio. Por esse ambiente gostoso, essa esfera gostosa que o Senhor proporciona para nós. Livres para te adorar, livres para falar do Senhor, comunicar o Senhor, livres para se expressar. Talvez, Pai, em outro ambiente, lá na Síria, seria muito difícil estarmos juntos. Aonde o Estado Islâmico, Pai, decapita as pessoas, matam as pessoas. Nós não temos nem noção do que é perseguição. Basta uma adversidade, basta uma poeira, nós desfalecemos muitas vezes. Não temos noção do que é ser perseguido por pessoas que querem matar. Deus nos dê força para continuar. No meio, Pai, de tanta situação que nos abala, nos segura, Deus. E nos torna como os muros de Jerusalém. Por isso, Deus, cuida de nós. Cuida das famílias representadas aqui. Dos casamentos. Sejam eles sinceros um com o outro. Perdoem um ao outro. Porque se não perdoar, não dá para continuar. Que haja perdão, Pai, entre os dois e que haja perdão entre os filhos e eles os filhos. Que os pais possam pedir perdão para os seus filhos. E que seus filhos aprendam a pedir perdão para os seus pais.
Que haja reconciliação no meio da família. E que parta de você, meu irmão que está aqui. De você, não pense em outra pessoa. É você mesmo. E se você veio hoje para ouvir isso, você vai sair daqui hoje. Para obedecer ao Senhor e sair daqui. E para se reconciliar com o seu irmão em nome do Senhor Jesus. Obedeça a palavra do Senhor. Isso será bênção para a tua família. Será bênção para os teus parentes. Para a tua casa. Para a tua geração. E será cura para o teu coração. Deus, que possamos amar uns aos outros, como o Senhor nos amou, de graça e de verdade. Pai, nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Uma semana de vitórias, uma semana, Pai, surpreendente na Tua presença. Hoje é o primeiro dia da semana, não é segunda-feira. Então nós já começamos bem hoje de manhã na Tua presença. Começamos bem a semana para enfrentar tudo que precisa ser enfrentado em nome do Senhor Jesus Cristo. Pensando em Ti, fazendo as coisas visando a glória do Senhor, a vontade do Senhor, os Teus projetos, Deus. E que por conta disso, a semana seja diferente, tenha gosto, tenha um ar diferente. Porque houve uma postura, uma fé exercitada de forma diferente. Cuida dos Teus filhos, livra-os do mal. Cubra-os com Teu sangue e dê ordem aos Teus anjos a respeito de cada um aqui, Pai. E cubra e nos revista, Pai, da Tua armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. E que a Tua igreja caminhe, Pai, sabendo que há uma luta. Não contra os nossos irmãos, mas uma luta espiritual. Por isso, meu irmão, não abaixa a guarda. Sai da tua casa pedindo a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. E em frente tem que enfrentar. E vai em frente, porque Deus vai te honrar. E você vai honrar o Senhor ali dentro do teu trabalho, da tua faculdade, do teu colégio, na sua casa. Não murmure, não reclame. Louve ao Senhor. Abra sua boca para abençoar, não para amaldiçoar. Tenha paciência com teu esposo. Tenha paciência com a tua esposa. Tenha paciência com teus filhos. Que o fruto do Espírito seja visível na tua vida. Assim como uma árvore cheia de frutos. A gente sabe que é manga porque é um pé de manga. Porque tem manga. Uma pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: você é de Jesus porque eu vejo os frutos. Que você seja essa pessoa agradável, que gere prazer nas pessoas. Pai, que famílias inteiras sejam transformadas por esse fruto. Fruto do Teu Espírito no nosso meio. Mais do que os dons que o Senhor nos deu, Pai, o fruto do Espírito trata com o que nós somos. Porque os dons são aquilo que nós fazemos para a Tua igreja. Cuida de nós. Leva-nos em paz para nossas casas. Dê um almoço gostoso na Tua presença. E nos dê uma soneca gostosa na Tua presença. E prepara os nossos corações para o culto de hoje à noite. Tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. E tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o teu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo e o amor de Deus e Pai estejam com você hoje, ao final desse dia, até a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão em nome do Senhor Jesus.